Boa noite, pessoal. Na verdade, boa noite, bom dia ou boa tarde. Vai depender do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. A gente está aqui hoje fazendo a troca do reservatório de óleo de freio. Fluido de freio, como muito conhecido tecnicamente. E todos os proprietários de Fusca sabem o quanto é doloroso você ter um vazamento de fluido de freio, principalmente nesses modelos mais novos do Fusca, que são a maioria, na verdade, que o reservatório é na parte de cima. Ele vai trazer um grande vazamento, na verdade não tão grande assim, mas os prejuízos são enormes. Corrosão e, nos casos mais graves, uma ferrugem que pode trazer um podre, alguma coisa bem pior. Bom, o melhor remédio é a prevenção. Não foi o caso desse veículo, que é um Fusca Itamar, se não me engano 95 ou 96. A gente, durante uma manutenção, observou que o veículo tinha esse problema, estava vazando, inclusive já tinha danificado um pouco a pintura. Por isso, vocês estão observando que está o isolamento no local e foi feita a pintura. A gente não gravou a pintura porque não achou que haveria necessidade, mas se vocês acharem que é interessante, a gente, numa próxima oportunidade, vai fazer a gravação da pintura do cofre com mais detalhes. Aí vocês comentam aí e a gente vai trazer esse tipo de conteúdo numa próxima oportunidade. Por hoje a gente vai limitar ao procedimento de montagem da linha de fluido. E aí vocês observaram que eu já passei uma das mangueiras para adiantar. Estou jogando um pouquinho de desengripante, que a passagem é muito estreita. Às vezes a gente tem a necessidade até de abrir ela um pouco. Se for o caso, você pode passar abrir com uma extensão de catraca, uma coisa nesse sentido. E vai dar certinho, vai ficar bacana. E aí você passa um desengripante para correr melhor a mangueira na passagem. É uma passagem estreita. A mangueira que nós estamos usando é uma mangueira 516. Ela é um pouco mais grossa que a original, por isso ela vai ter dificuldade de passar nas cavidades. Seguindo o padrão original, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas a Balflex, que é a melhor hoje no mercado, não disponibiliza aqui na região, não sei se na sua região você vai conseguir, uma mangueira com a espessura ideal para a gente fazer esse tipo de trabalho. Bom, seguimos então. A gente vai dar uma leve forçada aqui para abrir um pouquinho essa passagem também. Joga um pouquinho de desengripante para tornar mais fácil a passagem. E aí a gente começa o procedimento. Vou abrir aqui de novo e tá. Bom, a gente está usando, como eu disse, uma mangueira 516 da Balflex. A Balflex hoje ela tem essa linha para combustível, óleo e fluidos, também usado para ar. E hoje, em relação a esse tipo de trabalho, principalmente com fluido que tem uma grande corrosão, a gente tem ela como referência. Eu acredito que vocês vão perceber aí que com o tempo ela é uma referência em todos os casos. A gente usa para gasolina, uma medida menor, mas usa para gasolina. É recomendada basicamente
para todos esses fluidos que tem uma grande exposição à corrosão. A gente vai colocar as abraçadeiras, colocar as ponteirinhas que vão lá no reservatório de fluido para proceder o aperto e posteriormente a gente passa para a parte de cima. Só demonstrar aqui, é bem simples, as peças de aperto que vão no cilindro, elas já vêm, às vezes estão quebradas ou tem algum danificado, você vai ter que substituir. A gente pode montar um kit, se você achar que é interessante, comenta aí também. A gente pode montar um kit e disponibilizar no futuro próximo, para facilitar até para quem tem uma facilidade menor de ir ao encontro disso nas casas de peças, às vezes na casa de borracha, que é onde a gente encontra com mais facilidade esse tipo de material. Aqui na cidade, Conselheiro Farete, a gente encontra isso com uma grande facilidade na Chucalear. É uma loja, a gente não tem patrocínio dessa loja, mas é uma loja muito boa, questões de mangueiras e acessórios, para mangueiras, acessórios, conexões, e a gente tem lá essa loja que fornece pra gente essas mangueiras. Bom, passamos, colocamos o primeiro ali, fixar bem, vai passar a segunda abraçadeira, colocar aqui, fixar bem também, e aí a gente vai colocar a outra pontinha, lembrando que todas as conexões de fluido, ela tem que ser muito bem conectada para não ter risco de vazamento posterior. A gente está aqui falando de um fluido altamente corrosivo, que é o óleo de freio. Então, a gente não quer que esse fluido acabe no futuro vazando aqui e fazendo aquela lambança que já teve uma vez atrás. A gente vai fazer aqui a conexão bem feita, coloca no local, que já vem ajustando a mangueira para ela não ficar com muita sobra na parte de baixo, ajusta a abraçadeira para proceder o aperto. Bom, aqui a gente o aperto, todo mundo já fez um aperto de uma abraçadeira, não tem necessidade de a gente estender a isso, e a gente passa para a parte de cima. Na parte de cima, o que a gente vai fazer? O original do carro, a gente vê muito o pessoal passar por cima desse caninho que faz a abertura do capô, mas o original ele passa por baixo. Eu acredito que o pessoal tenha cisma de acabar arranhando ou deixando marcas da mangueira na pintura do carro, e por isso não faz a passagem pela parte de cima. Então eu acho que é muito interessante a gente utilizar esse recurso, porque passando por aqui ela não ocupa espaço no capô e fica com como que fala? Com o aspecto mais original possível, trazendo que um veículo, eu já disse, um veículo raro, por se tratar de um Fusca Itamar, movido a álcool, que hoje no Brasil é muito raro. Tanto o Fusca Itamar é raro, quanto ele completinho no álcool com o veio de fábrica. 90% dos veículos foram adulterados para gasolina, os veículos a álcool foram adulterados para gasolina. Por ser uma manutenção um pouco mais fácil, e a gente tem aquela fama que o álcool
é ruim para pegar e tal. Os mecânicos, por desconhecerem a mecânica, acabam convencendo os proprietários a se dispor da mecânica álcool. Mas a gente sabe que o álcool ele tem uma taxa de compressão muito maior. Sendo assim, o seu veículo tem um desempenho melhor utilizando o álcool. Eu estou fazendo aqui agora a passagem da abraçadeira, que vai na parte inferior do reservatório. Então a gente vai fazer a passagem dela, vai sobrar um pedacinho de mangueira aqui. A gente já fez pensando nisso, de não passar uma quantidade, simplesmente a quantidade necessária, para não correr o risco de no final das contas a gente ter que repassar alguma mangueira. Então sempre passa sobrando um pedacinho para a gente não ter riscos, entendeu? Vamos passar outra abraçadeira e a gente vai proceder então a colocação do nosso reservatório. Coloca o reservatório, a gente não vai colocar o óleo de freio agora, a gente vai conferir o aperto das abraçadeiras, que a gente não vai fazer para não estender muito o vídeo. Coloca o óleo de freio, confere para que não vaze tanto na base quanto na tampa. O reservatório, ele tem aqui, alguns deles tem um nível máximo de óleo. Esse do mais novo não tem, mas eu gosto de deixar o nível de óleo nessa risca. Por quê? Porque você vai fazer uma curva, você vai movimentar com o veículo, ele vai balançar, mas não vai atingir o gargalo em cima. Isso faz com que você não tenha problemas de vazamento pela tampa superior. Se você quiser deixar até um pouquinho mais baixo, no nível da divisão aqui, você vai ter um resultado perfeito no freio e não vai ter problemas com vazamento por cima. Eu já tive casos aqui, inclusive, de vazamento na tampa porque estava muito cheio o reservatório. Bom, aqui é simples, você passou as abraçadeiras, vai descendo elas aqui até chegar no ponto que você acha que é o ideal. Coloca o reservatório no local, a gente vai colocar, ele tem um encaixe correto aqui, originalmente ele é parafusado dos dois lados, um parafusinho de rosca soberba, a gente já vai colocar ele ali também, para evitar ele ficar solto. Na verdade vamos fazer diferente, vamos passar as mangueiras primeiro e depois a gente faz esse corte a gente faz esse processo de fixação dele. Bom, a gente vai cortar um pedaço que a gente acha que seja ideal. Acho que aqui vai ser um tamanho ideal pra gente tá usando. Faz o corte. Essa sobra, se você for um fusqueiro nato, você nunca joga fora, até porque é uma mangueira muito cara. A Balflex hoje ela custa aí em torno de 28 a 30 reais o metro aqui na nossa região. Eu não sei se tá caro ou se tá barato, mas é o valor dela na nossa região. Então não justifica a gente ficar jogando fora um pedaço de mangueira desse tipo. A gente pode utilizar ela em outra oportunidade, inclusive para fazer uma emenda no sistema de combustível. E
como eu tinha dito no início, é uma mangueira que tem um excelente desempenho na linha de combustível, é a que a gente usa, recomendada aí por vários outros profissionais da área. Então a gente utiliza ela também na linha de combustível. Se eu tiver oportunidade, eu vou estar mostrando para vocês ela lá na linha de combustível que a gente instalou numa oportunidade anterior. Seguindo por aqui, eu vou procurar um alicate para a gente fixar melhor ali a nossa mangueira no reservatório. Ela entra bem pressionada mesmo. Eu acho até que pela quantidade de espaço, se a gente colocar ela aqui em cima primeiro e descer, a gente vai ter um sucesso maior. Mas já começamos assim, a gente sofre um pouco, mas consegue passar ela com a ajuda de um alicate. Bom, uma já foi passada. Aqui a gente vai ajustar a abraçadeira ali, colocar. A gente vem aqui agora, corta a outra no mesmo tamanho, não, no tamanho que vai se ajustar melhor. Eu gosto de deixá-los bem bonitinhos assim, bem juntinho, para dar um acabamento mais bonito. Não sei se vocês têm essa fixação por continuidade ou alguma coisa assim, mas eu tenho esse tipo de fixação. Alguns podem falar que é doença, alguns podem falar que é perfeccionismo, mas eu tenho esse costume, vamos dizer assim, fica mais interessante. A gente coloca aqui, eu sempre coloco as abraçadeiras viradas no mesmo sentido, mas vem de encontro com aquela situação. Eu não sei se é um tipo de doença ou se é realmente uma forma de me organizar melhor durante a manutenção. Feito isso, a gente pega aqui uma chave Phillips. No caso aqui das nossas abraçadeiras, elas têm um parafuso Phillips para a gente fazer o devido aperto. Ajusta bem a abraçadeira, sobe ao máximo aqui para ela pegar bem a parte certa da mangueira a ser fixada, com a ajuda aqui da chave Phillips ou fenda mesmo. A gente vai subindo ela aqui e faz o devido aperto. Lembrando que tudo no Fusca ele deve ser apertado, mas não em demasia. Por quê? Se você aperta demasiadamente, acaba gerando um problema diferente depois. Feito isso, agora é só a gente fazer o reabastecimento do reservatório. A gente vai apertar a parte de baixo também, para não falar que a gente não fez. Vai apertar a parte de baixo, faz o reabastecimento do reservatório, e aí a gente vem e confere se a sangria ficou, se vai ser preciso fazer a sangria, se o freio ficou perfeito ou se será necessário fazer a sangria. Bom, por hoje eu acho que a gente, lembrando que a gente precisa de reabastecer o reservatório,
conferir se não está tendo vazamento nos pés do reservatório. Eu conferi se tinha algum trincado, mas depois que fizer a montagem, o ideal é conferir lá no cilindro se não está tendo vazamento nenhum. Feito isso, você confere o freio se ficou perfeito ou se precisa de uma possível sangria, alguma coisa assim, e tá feita a troca das mangueiras do reservatório. Bom, quando diz respeito à pintura, foi feita aqui na oficina também. Eu vou chegar mais perto para vocês estarem vendo. Ficou uma pintura até muito bem feita. E se vocês tiverem curiosidade, quiserem ver o processo sendo feito do início, a gente pode fazer esse conteúdo no próximo vídeo. Sendo assim, a gente finaliza e agradece a todos pela audiência. Nós não vamos pedir o like, porque todos sabem que canal tem essa ideia de receber os likes e tal, mas também a gente tem a ideia o seguinte: o conteúdo sendo importante e trazendo algum benefício para as pessoas, elas vão sentir a necessidade disso e a gente não vai precisar ficar pedindo esse tipo de gratificação. Se você sentir necessidade, pode ficar à vontade, a gente aceita de bom coração. A gente não vai falar mais de like em nenhum dos nossos próximos vídeos. É só mesmo como a gente está iniciando, a gente vai trazer esse tema de vez em quando. Bom, aqui está pronto. Agora a gente vai completar o reservatório. Vamos proceder o restante da montagem. A gente vai fazer um outro vídeo do restante da montagem. Como é um Fusca a álcool, a gente tem a linha de combustível normal, a gente tem uma linha de combustível para partida fria. A gente tem várias coisas para mostrar desse veículo. Se você tem um veículo desse e tem interesse de saber algumas das funcionalidades dele, você pode estar pedindo através das mensagens e a gente, na medida do possível, vai tentar atender a todos. O meu muito obrigado e até a próxima.